pessoas, eu sou a 404, estamos começando mais um Claquete 16 e eu vou usar essa varinha para colocar um anel dentro do cálice sagrado com a ajuda do Wilson para summonar o Necronomicon. O assunto do vídeo de hoje, como vocês podem imaginar por essa intro maluca, ou não, são props. Props são objetos de cena presentes nos filmes, como por exemplo um origami, um abajur, uma caixa de chocolates ou uma chave de fenda sônica. Muitas vezes nós não nos damos conta da importância desses objetos para os filmes, mas um bom uso de props é tão importante quanto uma boa atuação ou uma boa direção de cena. Por exemplo, props são muito utilizados para situar época e lugar. Vamos pegar essa cena de Stranger Things. O rádio, o relógio de cabeceira, o pôster do Evil Dead, o gravador de fitas, tudo isso ajuda a situar o telespectador nos anos 80, que é a época em que a série se passa. Ou nessa cena de Blade Runner, onde já de cara vemos carros voadores, o que nos prepara para um cenário futurista. Esses objetos também podem ser utilizados na composição dos personagens e, quando bem utilizados, podem caracterizá-los de tal forma que é impossível tu vê o objeto sem lembrar do personagem que ele é associado. Como o chapéu e o chicote do Sherlock Holmes. Errou! Como o chapéu e o chicote do Indiana Jones, o cachimbo do Sherlock Holmes, a garra longa do João das Neves, o bacutrequinho lá da Jade, do clone, a tesoura da Nazaré. Eu vou acabar com a raça de vocês! Que é, gente, não é só de cult que vive o homem, tá? A força desses props é tão grande que a mera menção deles já é o suficiente para remeter ao personagem que eles representam. E isso não ocorre apenas com personagens, bons props conseguem transcender filmes também. Como um anel, que até no título do filme tá, a foto instantânea de Amnésia, o DeLorean de Volta para o Futuro, o peão da Origem. E, mais importante do que isso, eles também têm o poder de mover a narrativa, como o balão em It, a maleta de Pulp Fiction, ou ajudar a contar uma história, como é feito maravilhosamente bem nessa primeira cena de Volta para o Futuro. O grande aglomerado de relógios, além de confirmar o tema central do filme, ainda nos informa que a pessoa que mora nesse lugar é realmente fascinada com o contexto de tempo. O jornal nos informa que a mansão dos Braun foi destruída. As imagens de vários cientistas e inventores, somada com os experimentos que aparecem, sugerem que se trata de um quarto de um cientista e o mau funcionamento delas, que provavelmente é um cientista um pouco atrapalhado. E tudo isso é feito em menos de 4 minutos de cena. Palmas para a direção de arte de Volta ao Futuro. Ainda é possível utilizar os props para provocar sensações como suspense e medo, como o copo de água tremendo em Jurassic Park, ou o baú onde se encontra o corpo do jovem David Cantley em Festim Diabólico. Dá pra fazer um drinking game de quantas vezes eu cito esse raio desse filme aqui nos vídeos. Há também a possibilidade de usar props como poderosos instrumentos de foreshadowing, como em uma cena do já citado De Volta para o Futuro, onde em um dos relógios no laboratório do Dr. Brown, mostra Harold Lloyd segurando num dos ponteiros do relógio, numa clássica cena do filme O Homem Mosca. Isso remete ao que virá a acontecer com o próprio Dr. Brown mais à frente no filme. Os objetos de cena podem assumir uma importância tão grande na narrativa que acabam se tornando personagens ou tão importantes quanto, como o nosso querido Wilson no Náufrago. Coisa mais triste aquela cena que ele vai flutuando pra longe, mano do céu, como eu chorei. O Impala em Supernatural, que é tão importante quanto os irmãos Winchester, ou até mesmo o toca-fitas do Star-Lord em Guardiões da Galáxia. Diga-se de passagem, momentos de dor e sofrimento em Guardiões da Galáxia 2. Todos esses props são peças fundamentais em produções cinematográficas e na maioria das vezes nós nem nos damos conta da importância que eles têm para coisas básicas, como por exemplo o entendimento do filme. Substitua os relógios de Murphy e Cooper em Interestelar por um outro objeto. Dessa forma, fica claro que mais do que uma lembrança entre pai e filha, o relógio possui um simbolismo óbvio e poderoso, que perderia o significado se fosse substituído por um outro objeto, como um livro, por exemplo. Cada objeto de cena é cuidadosamente pensado e planejado pela direção de arte pelo Property Master, e não uma coisa escolhida ao acaso. Então, da próxima vez que você estiver vendo um filme, tente dar um pouquinho mais de atenção para os props. É um exercício muito interessante e divertido de se fazer. Então
Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi baseado no vídeo do Rich Caniera, onde ele fala um pouco sobre a importância dos props no cinema. Infelizmente esse vídeo está em inglês, mas para quem conseguir entender eu recomendo. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo para quem estiver vendo no YouTube ou nos comentários para quem estiver vendo pelo Facebook. No site do Claquete vai estar saindo entre hoje e amanhã uma lista com 10 props mais icônicos do cinema que eu preparei com muito amor e carinho. Alguns deles eu falei aqui, outros não, então vale a pena conferir. O link, mesmo esquema, na descrição do vídeo ou nos comentários. É isso, pessoas. Eu peço desculpa pelo longo período de 3 semanas sem vídeos, mas é que aconteceu muita coisa, desde problemas pessoais até falta de internet, perda de vários vídeos que eu tinha gravado. Mas agora eu acho que a gente vai conseguir voltar ao esquema normal de um vídeo por semana, se tudo der certo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir o Claquete nas redes sociais e colocar o site do Claquete nos favoritos, que lá também tem bastante conteúdo legal. Quer que eu fale sobre algum assunto? Faça review de algum filme? Dicas, dúvidas, sugestões? Quer reclamar que aquele filme que todo mundo disse que era bom, na verdade é uma verdadeira bomba? Só entrar em contato por uma das 545 redes sociais ou pelo e-mail do Claquete, claquete16@gmail.com. Um beijo da menina dos anos 80. E eu vou usar essa varinha pra colocar um anel dentro do cálice sagrado com a ajuda do Wilson pra sumar... Vocês estão ouvindo esses miados tudo? Aqui, ó. Gatinha reclamando que não tem atenção porque eu tô gravando.